Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Grid 3D. Meu nome é Gustavo, sou o desenhista aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês esse tutorial incrível, sensacional. Tem uma técnica aqui que eu vou mostrar para vocês que é de espelhamento. Então a gente vai aprender a fazer isso muito rápido, que você pode usar em vários projetos, vai ser incrível e você vai usar muito aí no seu fluxo de trabalho. Lembrando para vocês que eu posto todos esses projetos, todos os arquivos aqui no site, no Cults 3D, na minha conta. Ele é um projeto de graça, é só vir aqui baixar, o link vai estar na descrição. Eu já deixo aqui, ó, os arquivos. O PDF, né, que a gente vai usar aqui com a folha de detalhamento. O arquivo do Fusion, o arquivo STEP e o arquivo STL, caso você queira imprimir na impressora 3D. Eu já deixo ele aqui, eu só faço a tradução para o inglês. Ele é o projeto número 130 aqui de tutorial no canal. Eu coloco em inglês aqui para ficar mais fácil, né, para o pessoal do mundo inteiro poder baixar também. Tem a descrição, vai ter os links aqui da playlist também do canal. E eu já deixo aqui para facilitar para vocês. Bora pro vídeo? Vamos lá que esse projeto tá muito legal. Vou abrir um novo projeto aqui, ó, no Maisinho, Parts, Design, Create New. Então vamos embora. Eu vou utilizar aqui, ó, o Top Plane. Seleciono ele, já criei o sketch. Vamos começar aqui com as primeiras medidas. Então bora aqui para a folha 2D, lembrando que está lá no site, caso você queira baixar o PDF lá, beleza? Vamos começar pelo círculo externo aqui, ó. Ele é um raio de 45, então é um diâmetro de 90 aqui dentro. Voltando aqui para o desenho, ferramenta círculo, no centro da nossa peça, 90. Ok, vamos novamente aqui no desenho. Nós vamos começar fazendo uma dessas orelhas aqui, ó. Vou começar com essa superior direita aqui. Ela tem um círculo central de 20 e um raio é 18, então vai dar 36. Voltando aqui, um diâmetro de 20. Clico com C para abrir novamente a ferramenta círculo e um diâmetro de 36. Então já começamos aqui. Lá eu sempre gosto de organizar as cotas. Fica bem mais fácil para entender depois. Eu preciso fazer uma linha na vertical e outra linha que conecta nosso centro da circunferência. Essas duas linhas, elas são linhas de construção, então eu posso clicar na linha, segurar o CTRL, clicar na segunda linha e vir aqui na árvore, aqui, ó, na parte direita da tela, em Type Line, trocar para linha de construção. Então ela só vai agora servir como um apoio aqui do nosso desenho, ela não vai mais interferir na questão de selecionar os perfis. Isso já vai ajudar bastante. Outra também que eu vou fazer aqui, eu já estava até me esquecendo, mais uma linha, clico na linha, linha de construção, que é a questão do espelhamento que eu conversei com vocês no começo do vídeo. Voltando aqui, ó, ela tem um ângulo de 30 graus de abertura e uma altura de 60. Sketch. Dimension, clica nas duas, 30 graus. Veja que ela ainda está azul, então ela ainda está móvel, né? E quando eu clicar aqui, os dois centros da circunferência e colocar 60, agora você percebe que ela está branca aqui, né? Então ela não se move mais, ela está travada. Vamos ajeitar aqui. Ok. Mais uma parte do desenho, nós precisamos fazer uma linha aqui, ó. Se a gente já com a ferramenta linha selecionada, eu coloco o mouse em cima da circunferência, fica esse X azul. Então quer dizer que ele já está pegando a tangência aqui. Eu posso clicar e segurar clicado. Venho puxando, ó. Ele já ficou uma bolinha azul com um tracinho azul. Então quer dizer que ele já tem a tangência aplicada automaticamente. E vem até a outra circunferência e solto. Então pode ver, ó, que ela já tem a tangência aplicada e já está travada na outra circunferência. Isso ajuda muito e é muito prático. Vamos travar agora paralela, vem aqui em Constraint, Parallel, clico aqui e clico nessa linha, que é a nossa linha de construção, a primeira que nós fizemos. Então tá vendo que ela já fica travada e ela já está pronta para ser espelhada. Então vamos lá, que essa é a técnica que eu falei no começo do vídeo. Mirror, que é o espelho, nós vamos selecionar as duas circunferências que nós queremos replicar, ela 4 vezes. E mais essa linha aqui que a gente acabou de clicar. Então, 3 objetos selecionados. A linha de espelho, nós vamos clicar aqui
E agora selecionamos aquela primeira linha na vertical. Então já espelhamos ela e confirmo com OK. Novamente, ferramenta espelho. Clico agora em todas as linhas. Desse jeito, são 6. E linha de espelho, nós vamos usar essa na horizontal. E vamos clicar com OK. Perceba que com poucos cliques e utilizando corretamente a ferramenta espelho, nós economizamos bastante tempo aqui. Então, eu já tenho todo o espelhamento pronto, agora eu vou terminar. Tem um arco aqui também, ó, que conecta eu posso clicar um arco de 3 pontas, vir até aqui. Pode ver que só de movimentar o arco, ele já pega a tangência. Ó. Eu posso clicar novamente. Esse aqui ele já pegou a tangência e só falta aplicar a tangência do outro lado. Né? Ferramenta tangência, constrain, aqui e aqui. Já foi. E um raio aqui é 17. Então já apliquei e ele já está pronto também. Posso fazer com a ferramenta espelho, ó que legal. Aqui eu clico novamente aqui e já faço ele virar lá para baixo também. Pode ver que ela está com o sketch fechada, que ela já me deixa selecionar as partes. Ó. Então quer dizer que deu tudo certo, não tem nenhuma linha aberta no meu projeto aqui. E agora a parte que eu mais gosto, que é a parte de cortar. Essa é a parte que eu mais gosto. Seleciona a ferramenta tesoura e vem cortando as partes que a gente não precisa no projeto. Essas partes aqui a gente não precisa. Então isso fica mais fácil depois para a gente selecionar o perfil. Né? ESC para desselecionar a ferramenta e ela já está. A nossa base aqui do nosso projeto já está pronta. Confirmo com um OK lá em cima. Volto no meu desenho. Eu sei que a minha extrusão é de 25 milímetros. Pode conferir, ó. A gente fez todas as partes, as distâncias, os raios, o ângulo, deu tudo certo. Então é extrusão de 25 milímetros para cima, 25 milímetros. E agora ficou faltando aquela parte do meio, né? Novamente, Sketch, seleciono a superfície e vou fazer aqui, ó, o que ficou faltando. Ferramenta retângulo, aqui na árvore direita eu clico pelo centro. Ele tem 8 milímetros de altura e 92 milímetros de largura. Onde que está esses 8 milímetros? Aqui. E o 92 está aqui. Ó. Então a gente vai girar, nós vamos retirar material de 12,5 e depois nós vamos fazer um giro aqui e fazer essas duas outras peças que está faltando. Confirma com OK. Eu gosto sempre de movimentar um pouco assim na diagonal, fica mais fácil para selecionar. Então, lembrando que eu tenho que selecionar essa parte que está fora, essa parte de dentro e a outra parte aqui fora também. E vai ser menos 12,5. Então, ela já vai inverter o sentido e já vai também remover. A operação vai ser de cut, ela vem automaticamente já e a gente retira o material. Pronto. Está feito aqui. Vamos agora rotacionar essa peça. Mudo aqui o padrão circular. Mudo de corpo para Feature. Clico na última ferramenta que a gente utilizou, que foi a extrusão. X. E a gente pode utilizar tanto essa lateral aqui da peça, quanto o eixo azul, que está passando pelo meio da peça. Já veio com 3 por padrão, e é exatamente o que a gente precisa, então confirmo com OK. Já retirei toda a parte ali dos encaixes, né, centrais. Agora só ficou faltando fazer esse círculo central aqui, ó, que ele tem um diâmetro, ele tem um raio de 27,5, então a gente vai multiplicar por 2. Clico aqui novamente, ferramenta Sketch, clico na superfície, um outro círculo de 27,5 vezes 2, já temos o nosso círculo criado, um pouco na diagonal aqui, vamos rotacionar um pouco a peça. Novamente, ferramenta extrusão, selecionando todas as partes do círculo. E também menos, ou a gente pode colocar aqui manualmente menos 12,5, ou eu posso vir aqui, ó, distância até o objeto, to object, e clicar nessa superfície aqui embaixo, que a gente já removeu o material. Clico ali, então ele vai ficar automaticamente, ele vai chegar até essa superfície que a gente selecionou, e ali vai ser o limite dele, ele não vai passar. Então, se a gente alterar a profundidade desse canal aqui,
automaticamente o círculo também vai acompanhar. Então isso é bom também. Confirmo com OK. Pronto. Temos a nossa peça. Agora só falta um pequeno acabamento aqui, ó. Vamos aplicar um fillet, um arredondamento de 5 milímetros. Pronto, temos a nossa peça feita. É um tutorial muito bacana. Esse sistema de espelhamento economiza muito tempo e facilita muito as etapas de criação de um projeto. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos. E se quiser baixar lá no site que eu te mostrei, aqui no site você pode baixar todos os arquivos de graça. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!